nós estamos aqui numa oficina de amor. A gente está aqui para aprender a sermos consciências melhores, sermos espíritos melhores, sermos cidadãos do universo com mais consciência e com mais responsabilidade. Reencarnar com pessoas difíceis aqui no planeta Terra é a regra. Então, se tem todos esses problemas na sua família, parabéns, você está numa típica família terráquea, uma família do planeta Terra, porque aqui é lugar de espírito de terceira ordem. Aqui é lugar de quem é atrasado. Aqui é lugar de quem ainda precisa passar por dores, doenças, vícios. Aqui é lugar de quem ainda é muito limitado. Na verdade, médium somos todos nós. Você aí que está me assistindo, você com bronca do seu vizinho, com bronca da sua sogra, você não percebe, mas você acaba sendo no dia a dia inspirado. Vou dar um exemplo muito prático. Às vezes parece que você está falando sozinho. Então você está se arrumando e está pensando, não, se fulano estiver lá, eu vou falar, se ele vier falar, eu vou dar o troco. Você já constrói toda uma briga mental e você não percebe. Muitas vezes você argumenta, você expõe e tem respostas. Quem você acha que está te respondendo? Você não está sozinho nunca. Às vezes é muito difícil perdoar. E aí eu vou te recomendar uma opção, que é a opção do perdão à distância. Como é o perdão à distância? Coloca o nome dessa pessoa no livro de orações, coloca na sua oração matinal, na sua oração noturna, coloca no seu mantra, mentaliza essa pessoa, imagina uma luz caindo. No início você vai falar assim, Deus abençoe esse infeliz numa filha, né? No início você vai começar assim, mas depois você vai amolecer. E aquilo que é muito grande, que te causa revolta, com o tempo vai diminuindo. O que é pequeno é para ficar pequeno. Por que diabos responsabilizamos as trevas, os obsessores, pelos nossos vícios? Se a mediunidade é comum e acessível a todas as pessoas, ela pode também ser, assim, utilizada, praticada no dia a dia e no cotidiano. Pessoas que colocam assim, durex no umbigo. Funciona contra energias de inveja, olho gordo? Essas e outras perguntas serão respondidas por ele, Tiago. É o Tiago Brito, vindo lá do Rio de Janeiro. Chegou do Rio. Agora estamos chique, né? Várias pessoas vendo do Rio, de outros estados aqui no programa Consciência Próspera. E já vamos começar com perguntas. A primeira delas foi a primeira que eu fiz aqui, né? Por que é que a gente responsabiliza as trevas, os obsessores, pelos nossos vícios, pelas nossas compulsões, pela sintonia com as bets da vida, os jogos, um monte tem? É uma atitude assim cômoda? É algo que comum? O que você pode falar para a gente? Assim? E super bem-vindo, Tiago. Primeira vez aqui na TV Consciência Próspera. Samuel, todo mundo ligadinho aí na Consciência Próspera, que legal. Bom, amigo, a gente sempre foi acostumado a terceirizar essa responsabilidade. A gente vem de uma cultura onde foi criada uma figura alegórica, né? Um demônio, um diabo, para a gente culpar todos esses nossos vícios. Afinal de contas, as sombras carregamos dentro de nós. Esse diabo, tão falado folcloricamente, ele habita dentro de você, né? Então temos nosso lado luz, nosso lado sombra, e como diz o grande filósofo, todos nós temos um cachorro muito bravo e um cachorro muito dócil. O que vai ser mais forte é aquele que você alimentar mais. Então, essa coisa de terceirizar a culpa, colocar a culpa na vizinha, no olho gordo... Gente, vamos entender as nossas escolhas e os nossos livres arbítrios, né, Samuel? Uhum. Então, diabo não existe? Então, esse diabo, ele é nada mais, nada menos do que uma figura alegórica, uma figura folclórica para, de certa forma, representar esses males que nos rondam, né? Essas energias que sintonizamos, né? E é comumente denominado em outras linhas religiosas, em outras linhas teológicas, esses irmãos desencarnados sofredores, ou ainda que se afinizam com as trevas e acabam ganhando esse apelido. Mas, na verdade, a gente sabe, Deus, criador de tudo, somos todos irmãos, né? Uhum. E a outra pergunta que eu fiz era pessoas que colocam lá o durex no umbigo. Funciona essa prática de conexão? O que você pode falar sobre isso? Você até falou do olho gordo da vizinha também, terceirizar, né? É verdade. Samuel, eu vou respeitar muito quem tem essa crença e essa prática.
talvez isso traga um ponto de fé, de fortalecimento de fé, de crença, para, de alguma forma, psicologicamente, trazer esse placebo e fortalecer essa mentalidade. Mas, de fato, um durex, ele não vai trazer um campo espiritual para resolver nada. A maior proteção espiritual é a gente cuidar da gente, é cuidar aqui, é cuidar aqui. Se a gente continuar distraído, invigilante, aprontando e vacilando, não é o durex que vai colar a nossa vida, né, amigo? Uhum. Você falou de sombra. E muitas pessoas falam assim, não, mas eu sou da luz, eu só faço trabalho para a luz, eu só se conecto com a luz, eu sou só luz, eu sou muito luz, luz, luz. Como lidar com as sombras? Porque na psicologia negra vai falar que todo mundo tem também esse aspecto. Como lidar com a sombra e quais as suas recomendações, se você, porventura, faz minhas recomendações, aos médiums que não tenham cuidado de buscar, por exemplo, uma psicoterapia, algo nesse sentido, né? Olha, eu sou tão apaixonado por psicologia, eu estou cursando o 8º período. Não trabalho na área, estou cursando por hobby, porque eu sou louco, apaixonado pelo comportamento humano, e até para a gente desenvolver, Samuel, a empatia, né? A gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, entender por que esse irmão vacila tanto, por que essa irmã tropeça tanto. É importante a gente desenvolver essa empatia. Médiuns que estão nos assistindo. A mediunidade, ser médium não é ser santo. Às vezes, o senso comum dá a entender que médiuns ou figuras ligadas à espiritualidade são figuras ilibadas e acima do bem e do mal. Não, não. Somos todos humanos e imperfeitos. A mediunidade, ela não está ligada diretamente, de acordo com os estudos, ela não está ligada diretamente à moralidade do médium. Você pode não valer nada e ter uma mediunidade super aberta, né? O que a gente precisa é cuidar, porque a nossa sombra interior, ela vem na hora da raiva, do ranço, da implicância. Eu tenho certeza, Samuel, que muita gente que está assistindo a gente... Aliás, mentira, eu vou expor você, Samuel. Você já teve um momento de vigilância onde, de repente, você teve uma implicância com alguém sem um motivo aparente? Aquela história do meu santo não bateu com ele, não é isso? Então é isso que até o mestre Jesus, JC de Nazaré, maravilhindo, ele vai falar, orai e vigiai. E a gente tem se distraído muito e automaticamente estabelecido conexão com esses irmãos infelizes. E o que tem acontecido também é muitas pessoas que fazem um trabalho assim gigantesco de ajudar um monte de pessoas, várias pessoas trazendo inspirações, acaba inclusive caindo ou sendo levado por um aspecto próprio de sombras e acaba com um trabalho de décadas de conexões, né? Eu falo isso porque a gente já comentou aqui, fizemos um programa dedicado a essas questões aqui e essas análises, e faz muitas décadas que eu faço toda semana um trabalho com a sombra para mim também não virar besta e não cair também nas minhas próprias armadilhas. Nossa, Samuel, que fala lúcida, que lindo você falar isso. Eu preciso achar esse episódio, esse programa urgente, porque já me interessa. Muitos irmãos têm uma missão bonita, um trabalho mediúnico bonito, consolar através de cartas consoladoras e psicografias, por exemplo, publicar livros, trabalhar em casas espíritas, espiritualistas, e de repente tropeça num vício íntimo, tropeça numa má tendência, e todo aquele trabalho perde a credibilidade, mancha o nome daquela instituição, daquele trabalho, como se tudo fosse perdido, né? Essa é a nossa humanidade. A gente vai verificar isso em diversas instituições. A gente vai verificar problemas no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo tem problema de vacilação, porque a gente é o quê aqui? Nós somos um bando de vacilões, somos espíritos doentes buscando esse tratamento com o tal do médico Jesus. Uhum. Se todos são médiums, ou se todos têm uma mediunidade que possam ser assim exercida, como é que essa mediunidade se manifesta nas pequenas escolhas ou nas utilidades do dia a dia? Ah, Samuel, que lindo. Olha que interessante. Médium não é só quem incorpora o espírito, quem abre o canal para essa consciência, não é só quem psicografa, enfim. Não, na verdade, médium somos todos nós. Você aí que está me assistindo, você com bronca do seu vizinho, com bronca da sua sogra, você não percebe, mas você acaba sendo no dia a dia inspirado.
Eu vou dar um exemplo muito prático, que o livro Diário de Quase Anjo vai retratar isso pra gente. O que esse livro vai contar? Olha o meu modelo contratadíssimo para divulgação. Esse livro, ele vai mostrar pra gente o seguinte: às vezes parece que você está falando sozinho. Então você está se arrumando e está pensando, não, se fulano estiver lá, eu vou falar, se ele vier falar, eu vou dar o troco. Você já constrói toda uma briga mental e você não percebe. Muitas vezes você argumenta, você expõe e tem respostas. Quem você acha que está te respondendo? Você não está sozinho nunca. Isso também serve, Samuca, para íntimo, né? Já íntimo. Isso também serve. Isso também serve. É o jeito carioca. Você não pode dar liberdade. Então, isso também serve para as coisas boas, Samuel. Isso também serve para as boas intuições, para as boas ideias. Então, fique antenado, fique ligado, porque você não está sozinho nunca e você também é médico. Uhum. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre o Diário de Quase Anjo, ou melhor, quer concorrer a esse exemplar, não só esse, mas também o livro Médicos das Almas e também olha que legal, Família Difícil, Parente Problema. Você pode concorrer através do Clube Consciência. Então, o sorteio vai ser realizado para os participantes que se inscreverem no link que o Iago Mihael vai colocar dentro do Clube Consciência. Clube Consciência no WhatsApp. Se inscreva, está na descrição aqui desse vídeo. E aí tem um explicativo, passo a passo, para você concorrer ao livro. Normalmente dá 1 a 2 dias o Iago Mihael. E realiza o sorteio. Vocês recebem lá também um vídeo gravado desse sorteio. Então, você vai concorrer a esse que foi citado agora, né, o Diário de Quase um Anjo, e também Médicos das Almas e Família Difícil, Parente Problema. Já se inscreva, já aproveita para concorrer aqui. Um exemplar, temos um exemplar de cada um. Uma pessoa vai ganhar um exemplar, um dos 3 aqui disponibilizados, né? Então, um deste e um deste. Território Nacional. Por que estou falando território nacional? Porque teve convidados que veio aqui e o sorteio foi para fora do país. E, nossas, a TV Consciência Próxima tem que ser muito próxima para mandar para o mundo inteiro, porque o valor do livro para frete fora do país, dá para você comprar 5 no Brasil. Ou mais, às vezes, dependendo do lugar onde a pessoa está. Então, vale no território nacional já. Vai lá, Clube Consciência, esteja participando e receba as instruções lá do Iago Mihael. Vai dar 1 ou 2 dias de vídeo no ar. Depois ele coloca o link para sorteio, você coloca seus dados lá e ele faz o sorteio automático lá através de um programinha que ele tem lá, que ele está associado, e ele filma esse sorteio para você ter aí poder ganhar esse livro, tá bom? Então tá aqui esses livros. E se você quiser adquiri-lo, entra nesse, vou colocar aqui na tela, nesses 2 links aqui. Um link que está aqui, ó, é do Instagram, que é do Tiago. Chama lá. Tiago Brito Espiritismo. Por lá você pode ter lá. Deve ter Licritia, não entrei, mas deve Pode ter chamar, Licritia. pode chamar lá no direct que a gente atende. Direct, aí pode visitar. E também o site que é ieja.org.br. São aqui os links divulgados, que você pode ir em busca aí desses livros. Todos eles são escritos e beneficentes, né? Ele estava comentando aqui que boa parte da venda vai para Frei Luiz, né? Para Frei Luiz, que já sabe que já teve pessoas de lá que esteve aqui também aqui no programa. Então, é isto. Muito bem. Recadinhos também dados. Vou aproveitar que a gente está falando sobre essa perspectiva de WhatsApp. Existem parentes, familiares que parecem obsessores e que atuam nos grupos do WhatsApp, Tiago. E aí, vou perguntar outra pergunta em cima disso, porque às vezes, né? Como é que as pessoas podem sofrer influências mediúnicas ao responder as mensagens do WhatsApp? Rapaz, pois é, você de repente não se percebe, você psicografando ali na hora da excitação, da raiva, né, da exaltação, e de repente você já não está nem digitando sozinho. Olha, o teu anjo da guarda até te ajuda, porque tem a ferramenta do cancelar envio, né, apagar para todos, isso aí é tentar te salvar da sua invigilância. Então, é isso. Você motivado pela cólera, motivado pela raivinha, motivado pela bronca, pela intriga, conectando espiritualmente aí com energias muito infelizes, e aí depois você se arrepende. Meu Deus, por que eu mandei isso? Não é verdade? Então, flecha tirada e palavra dita não voltam atrás. Mais uma vez, vigilância. Não só ao digitar, mas também ao falar, né? E grupo da família. Para que existe o grupo da família, Samuel? Para testar a sua capacidade evolutiva.
né? Aqueles bom dias numerosos. Você gosta de muito bom dia, figurinhas brilhosas, essa coisa toda, né? Eu quero saber se vem das trevas o seu lado dessas pessoas, porque é uma memória que cabe. Eu tiro 10 fotos, já diz que está cheio. Como é que o deles cabe tanta coisa de bom dia? E não repete. Dá um nervoso. Samuel, outro dia, você sabe, Samuel, você tem os tios e tias de WhatsApp. Os tios e tias do Zap Zap, eles são figuras tenebrosas, disfarçados de pessoas boazinhas, né? Por exemplo, outro dia minha tia mandou para mim uma corrente que era o Jesus de glitter, era um Jesus brilhoso, brilhoso. E aí ele dizia assim: essa é a corrente de fé. Envie para 40 pessoas, para pessoas que você ama. Aí de repente ele fala assim: mas se você não mandar, Jesus começou a me ameaçar. Jesus começou a rogar praga na minha vida. Então, esse pessoal de WhatsApp é para testar a sua capacidade de tolerância, paciência e perdão. E falar em praga. Praga de mãe pega? Eu me recordo, eu era apenas um menino de 18 anos. Trabalhador brasileiro, comprei meu primeiro carrinho. E eu estava muito cansado, sabe, Samuel? Muito cansado. Eu tinha 2 empregos, o capitalismo sempre me consumindo. E eu cansado, Samuel, 18 anos, trabalhando com o próprio dinheiro. Sexta-feira você vai para casa dormir e descansar com uma pessoa responsável? Não. Trabalhei, tô 2 dias trabalhando, agora eu vou para balada. Vamos para balada. Minha mãe falou: meu filhinho, vem para casa descansar, você tá muito cansado, você tá trabalhando muito. Descansa, amanhã é sábado, você sai. Você não pode deixar para amanhã a burrice que você pode fazer hoje? E então, Samuel, mesmo não sendo adepto do consumo de álcool, eu dei perda total no meu primeiro carro. Dei perda total, acabou o carro. Será que essa mãe rogou praga para mim? Lógico que rogou. Não, mentira. Minha mãe não rogou praga. Na verdade, pode ser sua mãe, pode ser seu amigo, pode ser seu anjo da guarda através de outra pessoa. São avisos para nossa consciência. São pequenos avisos. São alarmes que tocam, que despertam. Você já perdeu a hora alguma vez de manhã, Samuel? Você desligou um pouquinho para dormir só mais 5 minutinhos? E depois você acordou desesperado, passou 2 horas. Então, são avisos que chegam à nossa consciência e às vezes a gente insiste em desligar. Não é praga não, amigo. É Deus usando pessoas para nos trazer alertas e mesmo assim a gente adora ignorar. Você falou que as pessoas estão no WhatsApp psicografando as mensagens, Exato. né? Canalizando, expressando, inclusive através da voz. Allan Kardec recomendava que a pessoa tinha que treinar a psicografia em casa. Só que atualmente, nos movimentos espírita em específico, parece que tem um certo receio de indicar uma prática espiritual dentro de casa e até alguns dirigentes vão recomendar. Não faz isso, não. O que você acha dessa opinião? E se você também já, além de psicografar no WhatsApp, você também psicografa em casa e faz os trabalhos também. Então, para cancelamento geral do movimento organizado, psicografa em casa, sei. Na verdade, Kardec recomenda esse treino. Kardec, quem é esse cara, Kardec? Kardecão velho de guerra foi um grande estudioso. Ele tenta catalogar. Hoje, nós temos uma série de conhecimentos literários maravilhosos, mas Kardecão foi pioneiro, né, tentando pesquisar e organizar. E ele entende o quão salutar, o quão saudável é esse desenvolvimento mediúnico. Agora, é óbvio, com muito cuidado. Psicografar sozinho não significa estar isolado. Sozinho, você pode ser vítima de fascinação, de engodos, espíritos mistificadores. Então, esse é o receio do movimento espírita organizado e dos dirigentes. Não é? Mas, se a gente se apegar aos estudos e entender o propósito, a seriedade do propósito, manda brasa. Não fique isolado. Compartilha com irmãos mais experientes, com grupos mediúnicos mais experientes, para que possam ler, analisar. Kardec é muito fã da análise crítica. Não é porque é psicografado que está valendo. Não, o espírito mandou, é lei. Não. Porque os espíritos também são imperfeitos igual a gente. E de repente você psicografa uma bobagem que alguém trouxe para você e você vai tomar como verdade. É mais por conta desse cuidado. Uhum. E de que forma a pessoa pode saber se aquela psicografia não é coisa da cabeça dela? Que legal. Vamos lá.
O Livro dos Médiuns, que é uma obra maravilhosa, Guia dos Médiuns e Evocadores. O Livro dos Médiuns é muito bacana, vale super a pena você conhecer. O que ele vai colocar para nós? Muitas vezes nós temos o animismo, muitas vezes você quer muito ser médium, você imagina a coisa, e de repente você mesmo está escrevendo. Eu demorei muito esse processo de adquirir a confiança. Um espírito muito querido, um amigo muito querido, chamado Leopoldo Machado, ele se manifesta em 3, 4 casas diferentes, confirmando as coisas que ele me dizia. Então, só a partir desse momento, realmente eu passo a ter confiança. Porque a espiritualidade, a mediunidade, você canalizar é algo tão sutil. As pessoas pensam que tem toda uma ritualística, tem um... Não, é tudo muito, muito sutil. Até por isso a gente fala da vigilância, né? É tudo muito sutil. Agora, eu tenho até alguns casos que eu poderia te contar. Por exemplo, eu ainda nesse processo de afinidade com esse espírito querido, ele me passa uma informação, a gente chegou a trabalhar com músicas, eu psicografei 2 CDs, também sempre com a renda revertida. E aí, o professor Leopoldo chega lá em casa um domingo de manhã, me convida a sentar no sofá, e ele faz com que eu me projete para fora do corpo. Né? Então eu entro naquele estado sonolento, né? Semi-sonambúlico, e aí quando me projeto, tá ele, uma menina com piano, e aí ele toca um piano e fala assim, olha, grava essa música num ritmo mais adequado para os tempos de hoje. Uma característica nossa sempre foi trabalhar com os jovens do espiritismo. E aí minha esposa diz, Tiago, isso é coisa da sua cabeça, você sonhou, você imaginou, só isso. Eu falei, não, foi real, foi na sala. Amigos, isso foi num domingo de manhã. No sábado, eu chego para fazer um evento em São Gonçalo, e aí Marcelo Daimon, um grande músico do meio espírita, me aborda e fala, Tiago, preciso te dar um recado. Eu quero te mostrar uma coisa. Você conhece a música Canção da Alegria Cristã? A mesma música. É para fazer ela de um jeito diferente, com ritmo. Deixa eu te mostrar. Ele pegou o violão, falei assim. Aí ligo para minha esposa, olha aí, ó, você fica de implicância com minhas... Eu sei que eu sou estranho, eu sou médium, é estranho. E depois foram encontros muito felizes, mas eu sempre temi, Kardec fala, tenha pé atrás, tenha pé atrás. Então eu sempre achava que poderia ser coisa da minha imaginação. Então aconteceram coisas como, por exemplo, tio Leopoldo fala, Tiago, hoje nós vamos fazer assim, assim, assim na palestra. Né? A gente está aqui em São Paulo, por exemplo, vamos fazer 7 palestras aqui pela cidade, e ele fala, ó, a palestra de hoje a gente vai planejar dessa forma. Eu falei, professor, o que o senhor está me pedindo é muito ousado. Se é do bem que fique, mas se é do mal que vai embora. Eu tô achando estranha essa ideia. Aí ele fala, ô menino de pouca fé, eu vou estar lá contigo. Vou me fazer presente. Meu amigo, ele incorpora simplesmente na presidente da instituição. Tiago, seu amigo de sempre, Leopoldo Machado. Então, isso foi quebrando todas as minhas barreiras de desconfiança, sabe? Todas as barreiras de desconfiança. E por último, uma história que eu gosto muito, muito, muito. Tem muitas. Eu fui para a cidade de Volta Redonda. Vamos fazer o show lá em Volta Redonda, maravilhoso. Tô sabendo que já tem 400 ingressos vendidos aí na cidade de Volta Redonda, que é o nosso show de comédia, stand-up comedy. E eu vou voltar nessa casa depois de 15 anos, olha que legal. A gente foi lá num evento e a médium fala, por favor, traga o lápis e o papel, que o Tiago vai canalizar, vai psicografar agora. Aí eu falei, não vou não. Não tô sentindo nada. Não vou. Não, eu falei assim, não tô sentindo nada, não vem nada, que a pessoa fala, charlatão, olha aí, não saiu nada. Não. Eu nunca gostei de fazer isso em público, nunca fiz em público. Não, tá sim, o irmão já se colocou ao lado dele. E Leopoldo Machado, que é esse meu parceirão, gente boa, ele tem essa característica do chapéu, ele tem um chapéu, sabe? Não, já tá, se colocou ali ao lado, tá, eu orei, rapaz, chorei copiosamente, veio uma mensagem linda, uma letra feminina, toda rimada, coisa linda. Aí a moça fala, eu ainda nesse processo de aceitação, ela fala, Tiago, é um senhor de chapéu, um senhor de meia idade, e aí ele chama uma menina, a menina entra, escreve essa poesia, e ele diz que ele é o organizador, ele vai te acompanhar durante essa caminhada, trazendo essas consciências para canalizar com você. E a gente está até hoje nessa vibe. E aí eu falo assim, se eu te mostrar a foto dele, aí quando eu mostro a foto dele, pô, é esse moço aí mesmo. Então, foram sendo confirmações. O que eu quero dizer para você? Fica ligado, às vezes você pensa que não é nada, mas é. Por último, se me permite, a gente que é espiritualista, a gente que é espírita, a gente quer muito acreditar, é nossa fé, né?
Mas Kardec, danadinho, sempre falou, não acredite em qualquer coisa. A minha confirmação de mediunidade, que foi a chave de virada na minha vida, foi quando a gente estava no Centro Espírita Seguidores de Jesus, fazendo um mutirão para fazer a laje nova do Centro Espírita. Com a grana dos CDs. E aí o irmão fala assim, o irmão incorpora, canaliza aquela consciência, aquele espírito, e diz assim, Tiago, eu não tenho medo de espírito, não. Se não aparecer 3 horas da manhã, tudo bem. No claro, fica mais tranquilo para mim. Então ele, Tiago, que bonita aquela música que você fez, né? Eu falei assim, música que eu fiz? Pensa na música mais bonita que você já podia ter feito. Samuel, ele estava falando de uma música que eu fiz. Eu ainda morava na casa da minha mãe, eu era um menino de 16 anos, 15 anos, e eu achava que eu era uma espécie de Djavan, Caetano Veloso, porque eu escrevi uma música linda, chamada Anjo Mãe. Eu falei, não sei, que música que você tá falando? Porque eu sou meio desafiador, sabe? E aí o espírito comprova. Eu tô falando da música Anjo Mãe. Aquilo caiu com uma bomba. Eu falei, gente, isso tudo que eu sempre tive fé, que eu sempre acreditei, é real. E aí ele fala, Tiago, você tem mania de achar que você faz as coisas sozinho. Então, a partir de agora, fique ciente. Quando você sentir uma força para escrever, ore a Deus, diga que é em nome de Deus, se concentre e nós estaremos te ajudando. E aí hoje são os livros, são os CDs, já passou o tempo de CD, né? No Spotify você acha. E aí a gente continua a caminhada, sabe, amigo? Esse é um pouquinho dessa história, dessa confirmação. Mas tudo começou achando que são vozes na cabeça, e não são. E como é que você foi, em termos assim, dessa aceitação, crítica foi até ao longo da vida, vamos dizer assim. Mas qual foi a sua influência de adentrar um caminho espírita? Tinha parentes, tinha amigos? Como é que você adentra esse caminho? Lá no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Lá no Rio de Janeiro. Eu vim numa família católica, mas eu sempre acreditei no algo a mais. Eu tinha uma bisavó e uma irmã da bisavó, e você traduz, não sei, uma tia bisa. E elas frequentavam Umbanda. Frequentavam não, eram mãe de santo, colocava aquela vestimenta linda. Um beijo, pessoal da Umbanda, sou apaixonado por vocês. Inclusive, o Preto Velho é uma coisa que me encanta demais. Eles são monges, cara. É muita sabedoria, muita. E então, eu lembro de eu pequeno indo lá na festa, lá do Zerê, comendo doce, comendo bolo, essa coisa toda. Me pegaram pela barriga, hein? Olha aí. E eu tinha essa crença, né? Mas em família católica, fui numa missa de cidade interior e o padre... Um beijo para todos os nossos irmãos católicos, um beijo para os nossos padres queridos, mas entendendo que existe ainda algum traço de intolerância religiosa, algum traço de preconceito, né? Então ele fez uma fala muito dura, muito infeliz, e eu falei para minha mãe e para meu pai, falei, olha, eu acho que eu não sou mais esse negócio de catolicismo, não, porque tudo que ele diz que está errado é o que eu acredito. Meus pais ficaram em choque, assim, sabe? Esse foi o primeiro contato. Mas o mais bonito, Samuel, foi meu pai prestando serviço, meu pai um batalhador. Pai, um beijo se o senhor estiver assistindo de onde o senhor estiver, né? Porque já partiu, já é uma consciência liberta. Meu pai foi fazer um serviço para uma empresa. E quando ele chega lá, era um centro espírita. Um centro espiritualista. Seara Espírita João Batista, Jardim Botânico. E aí, dona Neuza, dirigente, meu pai falou, olha, eu vim aqui fazer os serviços para vocês, mas eu não vou cobrar. Eu não sabia que era uma casa de amor, então eu não vou cobrar. Ela ficou emocionada e falou, traz sua família aqui para passar na nossa corrente de oração. Meu pai, tá bom, vou sim. Meu pai, vamos lá, então, uma casa, chamou, vamos lá, todo mundo e tal. Quando eu chego lá para passar na corrente, eu não passo, Samuel. Eu fico. Começo a trabalhar como médium na casa aos 18 anos, participando das reuniões mediúnicas, incorporando, né, canalizando, dando passividade, e depois já me tornando um pouco ali dialogador, né? No espiritismo também chamam de doutrinador, dialogador, é quem estabelece esses contatos com os irmãos sofredores ou obsessores. E ali eu me aceito como médium e começo essa caminhada. Então foi algo muito especial, graças a Deus encontrei esse ponto de luz na minha vida, foi a Seara Espírita João Batista. Que bacana. Médium. Intermediários entre um lugar, entre outro. É uma espécie de Uber.
quais são a sintonia e a frequência com que um professor, como o que você citou, né, o Leopoldo Machado, que faz com que trabalhos, ou é um Uber mesmo que, independente de qualquer cliente de espírito que possam vir, ele lhe dá passagem, atua. Como é que é essa relação de energética? E no Uber você paga pelo aplicativo. Tem alguma troca de, assim, de conexões, de serviços entre o médium e os espíritos e as conexões, seguindo esse exemplo assim? A gente segue a linha do dai de graça o que de graça recebestes, né? Eu entendo que a mediunidade ela é uma oportunidade de reparação, uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de melhora, de cura da alma, de você se sentir útil, de você fazer o que a gente está fazendo aqui, levando esclarecimento, conhecimento, consolo, esperança, fé. Então, eu acho que esse é o preço a ser pago, é ser uma ferramenta para ajudar as pessoas, né? Bom, atentos e vigilantes contra as nossas sombras, porque às vezes a gente se perde no caminho, se desvirtua, se perde, se desconecta do propósito inicial, porque a vaidade é gostoso você ser reconhecido, você ser aplaudido, a gente tem que ficar muito ligado quanto a isso, né? Mas esse intercâmbio, qual a frequência, qual é a sintonia? Amigo, se eu tiver em vigilante, vai chegar qualquer tipo de irmão, né? Leopoldo Machado é um querido amigo que não está sempre comigo, não é meu anjo da guarda, não é meu personal spirit, não é, mas ele sempre vem para trazer diretrizes. Tiago, vamos fazer show de comédia, vamos lotar teatro no Brasil todo. Que loucura, vamos embora. Tiago, vamos fazer, tem livro novo. Tiago, então ele vem só direcionando, Tiago, vamos fazer vídeo no Instagram nesse sentido. Então a gente vai recebendo esses direcionamentos pontuais com esse querido. Uhum. Tiago, nós estamos aqui no programa Consciência Próspera, e só agora que eu estou apresentando o Consciência Próspera, que é um programa de entrevista que completou 16 anos no dia 9 de março de 2026. Mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, inspirando vocês, já sabem. Pode compartilhar esse vídeo, curtir e mandar para outras pessoas, tantas em onde quer que seja, você vai ser um anjo, ou quase um anjo. Enviando esses conteúdos que o Tiago está trazendo aqui, relatos, né? E também experiências e conhecimentos para outras pessoas. Então, conto com vocês também para nós celebrarmos esses 16 anos, né? Mais de 1.000 pessoas convidadas já passaram, tem mais de 3.000 vídeos e entrevistas aqui também que vocês podem fazer uma maratona de tanto conteúdo que tem aqui. E muitas pessoas vão dizer que é assim, que a família, para ela, não é fácil, né? Não é difícil, assim, é parente problema, né? Parafraseando aqui o título do livro, com o Espírito Júlio, Tiago Brito com o Espírito Júlio, que está compartilhando aqui. Nessa perspectiva, a família, você falou, né, que tem uma espécie de um laboratório evolutivo, de desenvolvimento consciencial, de ampliação da consciência e tudo mais. Mas qual é o verdadeiro propósito de a gente reencarnar com essas pessoas tão diferentes de nós? Duas perguntas, então, para a primeira, por que reencarnamos aqui, neste planeta? E por que reencarnamos com essas pessoas tão diferentes de nós? Duas perguntas e a mesma resposta. Nós estamos aqui numa oficina de amor. A gente está aqui para aprender a sermos consciências melhores, sermos espíritos melhores, sermos cidadãos do universo com mais consciência e com mais responsabilidade. Reencarnar com pessoas difíceis aqui no planeta Terra é a regra. Você que está assistindo Consciência Próspera, vamos prosperar junto? Vamos lá. Na sua família tem gratidão? Pensa aí. Mas pensa sem criar ranço, hein? Só pensa. Tem gratidão? Tem gratidão. Tem pessoas complicadas? Tem. Cuidado que às vezes é você uma delas, né? Então, se tem todos esses problemas na sua família, parabéns, você está numa típica família terráquea, uma família do planeta Terra, porque aqui é lugar de espírito de terceira ordem. Aqui é lugar de quem é atrasado. Aqui é lugar de quem ainda precisa passar por dores, doenças, vícios. Aqui é lugar de quem ainda é muito limitado. Então, esse nosso reencontro, essa nossa reaproximação, vem para você adquirir algo como o perdão, como o amor, como a reparação. E muitas vezes, Samuel, você reencontra na sua família alguém que você feriu muito. Às vezes você não percebe, mas existe uma repulsa. Essa repulsa são traumas pretéritos, muitas vezes.
né? Ou então não, vocês não reencarnaram em outra vida, não. De repente até a primeira vez, mas são espíritos de pensamentos diferentes. E a gente vai aprender uma coisa chamada, é um amor que começa com R. É o amor respeito. Respeito é um ato de amor. Samuel, a gente já perdeu tantas encarnações querendo ser religioso. Então tá na hora da gente substituir a religiosidade pela espiritualidade. Porque ser religioso, o rótulo religioso, não exime ninguém de nada. O que a gente precisa é se espiritualizar. E o lar é o verdadeiro laboratório dessa cristandade em nós. Não adianta você ser bonzinho, falar mansa, você ter suas práticas, a sua fé, se dentro de casa você não resolve o básico na convivência, na generosidade. Então, a família é esse laboratório para aferir essa nossa melhora. Eu peguei aqui o livro, né, Família Difícil, Parente Problema, e abri no capítulo 8, que diz assim, ó, eu não pedi para nascer, será? E aí tem um caso recente de um filho que já processou os pais exatamente com essa tese de que eu não pedi para nascer. Está processando porque eu não preciso cumprir as ordens do pai ou da mãe, ele está lá processando na justiça porque ele não pediu para nascer. Será? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre esse será, que está aqui nesse capítulo 8 do livro. Olha aqui, ó. Família Difícil, Parente Problema. Olha, eu já mandar um abraço para esse irmão processador aí, maravilhoso, porque ele está cumprindo um papel que é trazer para a gente os ensinamentos sobre essa ótica, né? Dos absurdos a gente tira boas experiências. Ainda é preciso que venham os escândalos, mas ai de quem vem esse escândalo. Então, esse irmão está cumprindo um papel de trazer reflexão, né? É óbvio que já ele se conscientiza, ele cai em si, seja ainda em vida ou seja pós-encarnação, para entender que sim, nós imploramos para reencarnar. Porque no plano espiritual é tudo mais fácil. A gente reflete, ai, que bonzinho, não, eu vou ser melhor. Você vai ser melhor? Então vamos voltar lá. Vamos vivenciar na pele. Vamos colocar você no trânsito de São Paulo. Vamos colocar você para conversar de política no grupo da família. Eita, meu Deus do céu. E até uma reflexão interessante, sabe? A gente pede muito para nascer. Porque só com a experiência terrena é que, de fato, a sua consciência vai prosperar. Não tem outra forma de prosperar. E o engraçado é que a gente tenta arrumar atalhos. Você quer prosperar, então você tem receitas mágicas, infalíveis, simpatias incríveis, mirabolantes, mas tudo passa só por uma coisa: a prática do amor. Sem hipocrisia e demagogia. Também não sou esse bonzinho, santinho. Não. Mas a prática do amor é que vai levar nossas consciências a novos patamares, né? Então, a gente pede para nascer porque é só aqui que a gente resolve os problemas e caminha para o alto. Pegando então esse exemplo desse nosso será que estão aqui encarnados nessa mesma época, nesse mesmo tempo, ele provavelmente iria dizer assim, Tiago, o que é isso? Eu não lembro de nada disso que você está falando, que eu escolhi para reencarnar, que eu falei. Então, fala um pouquinho dessa relação, né? Por que, então, que eu não lembro de nada? Que esse negócio aí de véu de esquecimento, poxa vida, está querendo me brunhar? Eu vou perder meu caso por causa de uma história dessa? Olha que legal, Samuel. O véu do esquecimento é uma misericórdia, porque se você lembrar tudo que você aprontou na última encarnação, você não vai ter cara para olhar as pessoas ao seu redor. Geralmente você aprontou, inclusive, com elas. Mas você sabe que de vez em quando esse véu dá uma levantadinha. Olha, eu não tenho coragem, a respeito todos os nossos irmãos que fazem, mas eu não tenho coragem de fazer terapia de vida passada. Eu não estou preparado. Deixa esse véuzinho de esquecimento para eu poder caminhar de cabeça erguida, tentando me melhorar. Mas de vez em quando esse véuzinho levanta. A gente tem estudos maravilhosos mostrando casos irrefutáveis de pessoas que lembram da última encarnação. Mais de 2.000 casos catalogados. Então, a gente vai ver pessoas, crianças, geralmente até 5, 7 anos de idade, e aí vão relatar detalhes, e aí a gente anota e vai acha aquela rua, acha aquela cidade. Aí eu era fulano, me chamava nome tal, vai lá, acha no registro da documentação, acha a causa-morte. E o mais interessante, professor Imembra Banerjee, indiano, meu Deus, por que o nome dele não está vindo agora? Professor da Universidade Americana, maravilhoso, tem um trabalho lindo, lindo, lindo. Inclusive, ele chega a encontrar pessoas que têm marcas de nascença
que tem relação direta com a causa-morte que ele relata, que ele lembra. Então, eu acho até que esse nome vai chegar por inspiração. Acredito que já Samuel vai canalizar o nome desse professor. Tô quase descobrindo. Então, o que acontece? Imagina, eu morri com um tiro no peito, no coração. E aí ele nasce com uma válvula problemática do coração, nasce com uma cicatriz naquele mesmo lugar. Olha que fantástico, né? Então, são casos assim interessantíssimos. Recomendo, pode dar dica de filme? Sim. Recomendo, baseado em fatos reais. Minha Vida Noutra Vida. Maravilhoso. Não vou dar muito spoiler, não, mas é um caso real. No final, mostra a foto das pessoas reais, né? Não só da atriz, dos atores, dos personagens, mas o caso da mulher que lembrava a última encarnação dela, decide ir atrás da família dela e chega a encontrar ainda pessoas vivas, os irmãos, filhos dela já muito velhinhos. É um filme lindo, 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 todo de fatos reais documentados. Então, de vez em quando, o véu levanta, amigo, e as coisas aparecem. É muito bacana. Muito bem, a gente pode pedir ajuda aqui ao Google para ver se ele responde para a gente qual é esse estudo do Dr. Banerjee que você falou? Tem o Banerjee. Banerjee. E aqui no Ocidente, a gente tem na Universidade da Virgínia. Tô lembrando devagarzinho, hein? Uhum. Ele tem um trabalho belíssimo, 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 catalogando lembranças de vidas passadas. Inclusive, ele organizou e está em forma de série no Netflix. Vida Além da Vida, no Netflix. Então, é muito bacana esse professor da Universidade de Virgínia. Pena que eu não estou lembrando o nome dele. Esse aí é o Dr. Raimundo Júnior. Pode Que ser. ele fez uma análise de várias pessoas que tiveram. E sabe o que é legal? Inclusive no Netflix mostra. Ele chega na casa da pessoa, a pessoa alega. O título do livro é esse. Não, olha que legal. A pessoa alega lembrar da vida passada. E sabe o que ele faz? Então tá a criança ali, para não parecer que ele é sugestionada, ele coloca 3 fotos em cima da mesa. A criança relata que lembra da praça, não sei de onde. Ele vai lá na praça, tira a foto da praça. E ele bota 3 fotos, 4 fotos de praça na mesa e fala assim: qual é a praça? É essa aqui, ó. A pessoa vai certinho, é essa praça aqui. A pessoa, não, lembra de uma casa cortada, coloca um monte de fotos de casa, vai certinho. Foi nessa casa aqui. Então, são estudos muito sérios, muito sérios. Muito bem, aqui com a ajuda do oráculo da internet é Dr. H.N. Banerjee da Índia, que fez um trabalho com esse assim, muito mais conhecido que o Dr. Ian Stevenson. Ian Stevenson é ele! Né? Tem o Chino Glosser, entre outros, que fazem uns estudos excelentíssimos, né? Poxa, professor Ian, desculpa, eu esqueci o nome do senhor, professor. Maravilhoso, maravilhoso. Um trabalho muito sério. E o espiritismo, ele gosta de incentivar esse olhar mais científico, sabe? Não só da crença, das teorias, mas de tentar buscar comprovação. Isso é muito gostoso. E tem também um outro filme bem interessante chamado Manica, que é baseado num livro, né, que vocês podem também procurar na internet, e que fala de uma reencarnação comprovada cientificamente. Um dos vários casos, foram mais de dezenas, quase centenas de casos que esse doutor analisou. Transformou-se em um filme, eu lembro da capa dele, assisti em VHS há muito tempo atrás, onde a criança, ela encarnou em uma outra família distante, no mesmo país, a Índia, e foi lá e sabia onde estavam todas as coisas, com quem era, com quem tinha casado e tudo mais. Foi algo muito especial, interessante. Vai lá e procura também. Manica. Eu acho que isso aí se encontra até no YouTube aqui, livro, porque é bem antigo e do VHS, as pessoas vão conseguir encontrar. Samuel, o legal é que assim, na Índia já tem essa predisposição pela cultura reencarnacionista, então para eles é tudo muito natural. Então você vai ter muitos casos de fala de, olha, não, porque na outra vida, quando eu era fulano, quando eu era ciclano, e aí Manica vai mostrar isso. Uhum. E quando você está tendo essas experiências, tem essas percepções aí, para uma ajuda também para quem está aqui. E aí ele encarna, tem lembranças de conexões espirituais, ou lampejos de conexões espirituais, ou interesse de conexões espirituais, mas a família não. A família tem outra linha religiosa, por exemplo, você tem uma percepção de ver e conversar com os espíritos, e a família é protestante, aquilo que você faz é, por exemplo, considerado quando demônio. Ou outras restrições ligadas a isso. O que fazer nesses casos? Meu amigo, nesse caso você já começa orando a Deus, porque o preconceito e a intolerância religiosa são grandes barreiras presentes em nossa sociedade. Algumas linhas
dominadoras, dominantes, tendem a dizer que o que está fora delas é treva. O que está fora do meu domínio, do meu interesse, é diabólico, né? E eu vejo isso como uma oportunidade também, amigo, de desenvolvermos esse perdão, sabe? Os que se fizerem menores serão maiores. Eu lembro dessa consciência maravilhosa que para mim foi a consciência mais incrível que já pisou nesse planeta, Jesus Cristo. E ele mostra pra gente que o mal se paga com bem. Eu vou até extrapolar um pouquinho. Eu vou visitar a questão da intolerância, da homofobia, tá? A gente tem percebido ao longo da vida pais intolerantes, não difícil expulsavam seus filhos de casa, e de repente no final da vida vão ser tratados e cuidados por esses filhos negados. E aí a gente vê que ao longo da vida o coração desse pai homofóbico, dessa mãe homofóbica vai amolecendo, passa a admirar esse filho ou essa filha, vai entendendo que realmente aquilo tudo foi uma grande bobagem, e você tem choros compulsivos e tristes em busca dessa reconciliação. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai dizer que se você tem a sua fé religiosa, a sua doutrina que você simpatiza, mas você se mostra uma pessoa do bem, uma hora esse cidadão que te acha demoníaco, ele vai falar, não é possível. Poxa, meu parente é tão bacana, faz tanta coisa legal, é um exemplo tão bacana, esse negócio não deve ser tão ruim. Então, pelo menos o respeito você vai adquirir, né? Mas essa via crucis não é mole, não estou dizendo que é fácil, não. Mas quem é o vencedor dessa batalha? O vencedor é aquele que amar mais. Então a gente tem que ficar atento. Nessa perspectiva de pais, você também é pai, qual é a missão espiritual dos pais? Amigo, primeiro que o Consciência Próspera está me deixando boquiaberto. Que preparo científico, tecnológico, espiritual, essas perguntas maravilhosas. Estou amando isso aqui. Amigo, a missão dos pais. Vamos lá. A missão dos pais, geralmente a sociedade vai dizer que a missão dos pais é dar uma boa educação, uma boa comida, né? Uma boa escola, uma boa roupa, não é isso? E o seu filho ter uma boa profissão, e ele ser bem-sucedido. E o Espiritismo diz pra gente que não, essa não é a missão dos pais. A verdadeira missão dos pais é educar os espíritos dos filhos. É você dar condições dessa consciência elevar seu caráter, dessa consciência se tornar uma pessoa mais generosa, mais caridosa, mais justa, mais amorosa, mais generosa. Essa é a missão dos pais. E na nossa sociedade, a gente tem criado os verdadeiros monstros. Você quer dizer que o seu filho passou para tal faculdade, ou que seu filho tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor profissão, e de repente, quem é ele? Ele é um grande vazio egoísta. Então, a verdadeira missão dos pais é desenvolver essa generosidade, essa consciência próspera no aspecto social, amoroso. Essa é a nossa missão. Uhum. Você citou JC como sendo aí algo de inspiração gigantesca para um caminho de mudança, de aceitação e até de amorosidade na resposta anterior. Sim. Como é que seria, se perguntasse para JC assim, quem é que está certo nessas brigas familiares, como é que seria que ele responderia naquele grupo de WhatsApp, porque tinha um de esquerda e o outro de direita? Como é que seria se o filho é um danado de um bagunceiro e o outro filho é um organizador e fica um gladiando com o outro? Como é que seria ele respondendo essas questões do dia a dia, do cotidiano, depois de mais de 2000 anos tendo caminhado numa experiência humana por aqui? JC e sua turma, aí você pode incluir Buda, você pode incluir tantos maravilhosos, né? Eles vão dizer pra gente o seguinte: na sua casa tem o organizado e o bagunceiro. Na sua casa tem o de esquerda e de direita. Na sua casa tem o homoafetivo e o heterossexual. Na sua casa tem de tudo na sua família. Quem tá certo? Vamos dar o exemplo do bagunceiro e do organizado? Geralmente você vai falar, o certo é organizado. Mas pensa comigo, Samuel. Se você é organizado, e eu não sou tanto,
E você, com a sua organização e disciplina, você faz da minha vida um inferno. Tiago, olha isso, olha aquilo, tá errado, tá isso, tá aquilo. Você está sendo luz ou está sendo sombra? Então, na verdade, para Jesus, certo é aquele que amar mais. Certo é aquele que tiver condição. Mas o direito ou a esquerda, e isso é muito legal a gente falar, porque líderes religiosos, enfim, eles às vezes usam os microfones dos púlpitos para implantarem suas ideologias. E eu podia fazer um discurso aqui e provar para você que Jesus é de direita e conservador. Mas se eu quiser, eu também posso fazer um discurso dizendo que Jesus é de esquerda e progressista, tudo de acordo com o interesse do infeliz que está falando. Na verdade, Jesus não é nem de direita nem de esquerda, Jesus está acima disso tudo, Jesus é o amor que tem faltado em ambos os lados. Porque se você militar num dos lados que você escolheu, que você gosta, odiando o que pensa diferente, você já está errado. Você já está errado. Você vai militar a sua bandeira lá nas trevas depois de você desencarnar. Né? Então, gente, na dúvida, quem está certo, certo é aquele que conseguir amar mais. Uhum. Dica inicial, então, porque passa muito difícil amar alguns seres humanos que estão convivendo com a gente no dia a dia e no cotidiano. Qual, então, seria assim, a recomendação ou o primeiro passo para a gente poder amar aquelas pessoas que são tão diferentes da gente? Porque eu vou amar, mas eu não sou JC. Eu sou Samuel, eu sou o Tiago. Como é que eu posso começar a, pelo menos, sei lá, gostar um pouquinho mais desses seres humanos? Tem que fazer psicologia no 8º semestre para poder ter mais empatia? Eu preciso, amigo. Estou correndo atrás do prejuízo. Tá ruim para mim. Eu vou citar um trecho do Evangelho, né, do apóstolo Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E eu gosto de descolar dessa hipocrisia, dessa demagogia. Na minha família eu tenho pessoas difíceis, lógico que eu tenho. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que para mim tem dado certo. Existe o perdão próximo, mas às vezes você não vai conseguir perdoar. Às vezes é muito difícil perdoar. E aí eu vou te recomendar uma opção, que é a opção do perdão à distância. Às vezes é difícil convivência, é capaz de você voar no pescoço daquela criatura. Como é o perdão à distância? Coloca o nome dessa pessoa, depende da sua crença, não sei, no livro de orações. Coloca na sua oração matinal, na sua oração noturna, coloca no seu mantra, mentaliza essa pessoa, imagina uma luz caindo. No início você vai falar assim, Deus abençoe esse infeliz numa figa, né? No início você vai começar assim, mas depois você vai amolecer. E aquilo que é muito grande, que te causa revolta, e é lícito que te cause revolta. Eu te entendo, causa mesmo. Essa revolta, com o tempo vai diminuindo. O que é pequeno é para ficar pequeno. Que a gente não faça crescer o que não vai ser bom pra gente. A raiva, o ódio é um veneno que você toma e que vai fazer mal para você mesmo. A medicina oriental, que antes era visto como algo tão místico e hoje toda a ciência acadêmica ocidental comprova o significado de mente sã e corpo são. E muitas vezes você vai adquirir doenças no campo espiritual que vão se refletir no seu campo físico, o efeito psicossomático das células. Cuidado com esse fígado. Então, esse perdão à distância é fundamental. Coloca o nomezinho na oração, irradia, faça prece, e aos poucos, olha, vai ser uma hora que você já vai conseguir estar dando abraço nessa figura, sem ser bobo. Jesus não quer que ninguém seja capacho de ninguém, não. Você também vai se preservar. Mas você vai se libertar desse jugo opressor do ódio, da raiva, adquirindo esse perdão. Curas mediúnicas, cirurgias espirituais, é algo que também tem muitas pessoas, na verdade, têm muitos contatos e têm acesso a essas informações, principalmente associado ao Dr. Fritz, né? Dr. Fritz, que no Brasil, assim, rede nacional, aparecia, Lembra? trazia, assim, mais impactante para todas as pessoas que têm um aparelhinho para assistir. Estava lá, Dr. Fix atuando com um monte de gente, com quem tinha fé e quem não tinha fé. O que é que determina o funcionamento ou a cura através de uma cirurgia espiritual para algumas pessoas e para outras pessoas não? Olha, eu vou mandar um beijo especial para uma casa que eu amo, Casa de Hansen, um beijo.
e tantas outras casas maravilhosas. Eu vou estar na Moca, em 2 casas na Moca, olha que legal, verdade. Eu vou estar no Centro Espírita Ubiratã, vou estar também no Centro Espírita Antônio Ibatuíra. São casas que trabalham também com atendimento de cura, e existem casas por todo o Brasil. Um beijo pro lado de Frei Luiz, que eu adoro. Quanto tempo precisa durar a sua dor? Quanto tempo precisa durar a sua doença? Deus não é masoquista, Deus não é torturador. A sua doença vai durar o tempo que for necessário para você aprender o que está precisando. É para aprender a ser mais humilde? É para aprender a ser mais dócil? É para aprender a ser mais pacífico? Não sei, você precisa descobrir. É uma das temáticas do livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura. A gente vai entender que às vezes esses desafios e essas dores não são doenças, são remédios. Remédios para a alma. Algumas privações que você vai passar na sua vida, sabe? Eu visito mais de 120 centros espíritas por ano, com esse trabalho de palestra, livro, show de humor, e conheço muitas casas de tratamento espiritual. Estudos e pesquisas estão sendo realizados. Alguns podem chamar de placebo, outros podem chamar só de fé, outros podem chamar de merecimento, outros podem chamar de curas espirituais, mas muitas vezes aquele doente não está preparado para ser curado. Às vezes ele ainda precisa continuar passando por aquela doença, porque ele ainda não adquiriu a cura da alma, que é a mais importante. Então, essa oportunidade que ele está vivenciando, você sabe que o remédio às vezes dói, né? A picada dói, às vezes é amargo, às vezes dói. E é essa dor que vai depurar a sua alma em busca da elevação, da prosperidade, Samuel, dessa consciência. Uhum. E mesmo essas pessoas que procuram e vão lá e fazem exercícios espirituais, então, qual foi o ganho espiritual de ter participado de uma cerimônia ou de uma sessão assim? Um ganho espiritual é oculto, né? Porque não está na matéria expressos ali dessa pessoa não ser curada. Eu te falo. Vou te contar uma fofoca espiritual. Pode ter corte de fofoca aqui? Eu vou te contar uma fofoca da minha família. Meu pai, acometido de uma doença misteriosa, meu pai estava com o abdômen de uma gestante de 9 meses. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Meu pai foi aonde? Dr. Fritz. Dr. Fritz tirando o tumor na frente dele, enfiava o dedo, tirava e cortava e quase não saía sangue com aquele bisturi enferrujado. Hoje em dia, a gente evita esse tipo de intervenção direta. Hoje é mais imposição de mãos, orações. Legal que muitas vezes aparecem cicatrizes internas, sem cirurgia convencional, remissões absolutas de questões. Então, é bacana, é gostoso de ver como é que Deus trabalha de forma surpreendente. Mas meu pai foi no Dr. Fritz, o Dr. Fritz coloca a mão nele e fala assim: meu querido, você pode ir embora que hoje não tem nada para você, eu não vou te ajudar não, porque não está na hora. Tchau. Meu pai e minha mãe saíram de lá tristes, frustrados, decepcionados. Mas depois a gente entendeu. Meu pai passou por um processo doloroso. Meu pai perdeu todos os amigos de copo. Meu pai perdeu muita gente do seu círculo que abandonou ele com a doença. E aí meu pai descobriu que os verdadeiros amigos estavam ao lado dele. Ele passou a valorizar mais a esposa, ele passou a dar mais atenção para os filhos, para eu sair ganhando. Meu pai se curou. Meu pai passou a ser um pai exemplar, foi um avô incrível, e eu vi ali a cura da alma. Se o Dr. Fritz tivesse feito uma intervenção imediata, ele continuaria dedicando todas as suas energias e forças ao alcoolismo com os amigos de bar. A família continuaria de lado, e talvez ele não descobrisse o verdadeiro significado do amor. Como é importante o não da vida. Se você quer dar tudo para o seu filho e dizer sim para tudo, Samuel, você está nessa missão paterna, Samuel. E o não, às vezes, é muito importante, Samuel. Então, muitas vezes, a pessoa não vai encontrar cura, porque ainda não é o momento. Mas na hora certa, Papai do Céu não abandona ninguém. Ele tem a sabedoria, né? Ele que é essa energia. Eu não consigo conceber esse Deus grandão de barba branca. E se a gente olhar ele com a forma humana, ele vai ter um cabeção, né? Deus cabeçudo, né? Mas não. Então, brincadeiras à parte, essa energia suprema, soberanamente justa e boa, sabe o que é melhor para cada um de nós.
Já que citamos consciência próspera algumas vezes aqui, como é que você lida com a energia do dinheiro? Eu falo isso porque tem uma crença do brasileiro, principalmente que o Uhum. brasileiro, todos eles colonizados. E é espiritismo? O espiritismo vem de uma conexão religiosa cristã católica, Sim. que é diferente do protestantismo que foi fazer a colonização, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? O que você pode falar sobre a energia do dinheiro em si? Né? E se você teve experiências ligadas com a energia do dinheiro que, de alguma forma, na sua vida você sentiu que teve até um apoio espiritual para a sua própria prosperidade. Eu podia bancar aqui o espiritualizado, desapegado do dinheiro, e que eu só me alimento de luz e do básico. Não, eu não tô nesse nível evolutivo. Eu acho o máximo esse desapego. A gente deve buscá-lo, inclusive. Mas eu ainda gosto de dar um passeio num lugar bacana, de comer uma comidinha gostosinha, de vestir uma roupinha que eu gosto. Eu gosto. Buscar ter uma casa bacana, tá? O dinheiro não é mal. O mal é o que você faz com o dinheiro. Se esse dinheiro te domina, passa a ser sua prioridade e você passa a pisar em pessoas. Você passa a não olhar para as pessoas, você não enxerga as pessoas, você enxerga só o que você pode ganhar em troca. É a faca. A faca não é má. A faca não é para matar. Você pode usar a faca para cortar um legume, para descascar uma fruta. Você pode usar a faca para salvar alguém. Então, o dinheiro, a energia do dinheiro é aquilo que você vai depositar nele. Inclusive, o dinheiro está aí para fazer o bem. Quando a gente fala de injustiça social, quando a gente fala dos menos favorecidos, o dinheiro pode, inclusive, erguer vidas, cidadanias, não é? Então, amigo, eu busco me espiritualizar, mas eu ainda gosto de um dinheirinho. Agora, a grande tarefa, o grande desafio é fazer o bom uso desse dinheiro. Eu acho que, pelo menos nessa tarefa espiritual, a gente está conseguindo fazer isso. Tenho vontade de pegar o din-din desses livros, todo esse show todo? Tenho. Eu ganharia 5 vezes o que eu ganho na minha profissão. Hoje, parte vai para o Lar de Frei Luiz, né, do Médico das Almas e Diário de Quase Anjo. A outra parte vai para a Escola Espírita Joana de Ângeles. Inclusive, o Família Difícil, Parente Problema vai todo para a Escola Espírita Joana de Ângeles. Que é esse site que está aparecendo, ieja.org.br, Instituição Espírita Joana de Ângeles. Então, visitem, ajuda a gente. Lá nós temos 240 crianças, período integral, 800 refeições por dia, simples. E agora, olha que bacana, olha o dinheiro girando, olha como é bom o dinheiro. O nosso custo mensal lá, R$165 mil mensais. Só de uniforme, R$70 mil. A gente tem agora todas as salas climatizadas. Eu vou falar para você, se existisse inferno, era calor, né? Lá ia ser meio pau a pau. É muito calor. Então, todas as salas climatizadas, professores maravilhosos, comida de qualidade. Se você chega lá, você chega a salivar. Então, lá tem qualidade, acolhimento, afeto, promoção social, promoção espiritual com dinheiro. Olha como o dinheiro pode ser bem empregado, amigo. Mas somos seduzidos, né? Falsos profetas às vezes se enrolam e se embolam nas próprias pernas. Ora por mim, Samuel, para eu não me tornar esse negócio, porque é tentador, amigo. É tentador, mas a energia do dinheiro é isso. E aí você pode começar a falar de uma prosperidade financeira e espiritual. A gente vê muitos irmãos falando de prosperidade financeira, cuidado. Às vezes você pode estar cheio de dinheiro e vazio de consciência. Bom, esse programa chama-se Consciência Próspera e ele nasceu de um grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera do ano de 2008. 2008 a gente teve esse grupo por conta da minha inadequação em relação à energia do dinheiro proveniente de crenças de escassez arraigadas, provenientes da minha família, proveniente da minha criação, do meu ambiente onde eu vivi minha vida quase que inteira, que foi a periferia de São Paulo. Só em 2008 que a gente teve esse surgimento do grupo de estudos, reuniões toda segunda-feira presencial. Para quê? Para ela desenvolver em mim, nas pessoas que adentraram naquele grupo, uma mentalidade de uma prosperidade espiritual, emocional, mental, intelectual, físico-financeira, todo, uma prosperidade integral. É daí que vinha, mas eu não tinha o cabedal de conhecimento e informações ligados a essa área, porque a minha vida era só mediunidade domingo a domingo,
experiência fora do corpo, era clarividência, era coisas espirituais, de domingo a domingo, só coisas espirituais e renegando a experiência humana. Até que em 2008, uma dívida de R$ 120 mil. Uau. Aí, não, eu tenho que fazer quando a água bate, né? Quando alguma coisa acontece, a gente tem que se movimentar. Agora eu tenho que dar um jeito de pagar esse valor, porque Sim. uma das coisas que eu também não gosto é ficar endividado. E a gente fala sobre essa coisa da troca, ali, de karma. Então, olha, já estou fazendo karma negativo aqui. Dívida é karma negativo. Boa. E aí o que acontece? Eu não tinha capacidade de informação, foi livros. Eu sempre gostei muito de livros. Mesmo na periferia, eu não tinha dinheiro para comprar, mas ia nas bibliotecas, pegava o livro emprestado. Hoje eu realizei o sonho de criança. Meu sonho de criança é ter uma biblioteca com livros que eu gosto e que eu li. Então, eu gosto muito disso. Então, esse que me ajudou, os meus amigos lá na minha infância, na minha adolescência, na periferia de São Paulo. Eu pegava lá 15 dias, cada 15 dias, novos livros que eu pegava para ler. E aí eu não tinha capital. Pegar livros sobre esse assunto e levava uma pessoa por mês, que tinha uma consciência, que eu achava que tinha um trabalho mais altruístico e era milionário, ou tinha muita facilidade de lidar com a energia do dinheiro. 2 anos depois, 2010, aí eu consigo pagar minha... Olha quanto tempo demorou para me pagar minha dívida? 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque os participantes que estavam comigo também estavam endividados. E eles pagaram antes de mim. Meses antes de mim. E com faixa etária, faixa de valores semelhantes a mim, alguns de 80, de 100, tudo endividado também, mesma ideia de conexões. 2 anos demorou para mim fazer o pagamento dessa dívida. 2010, dia 9 de março de 2010, lança o programa pagando, e o sinal ainda ia para os Estados Unidos e voltava para mim interagir com o chat, pagando um estúdio que alugava, convidava as pessoas. No mesmo ano também lancei meu primeiro livro, pagando também, investi no livro para ter o pago, viagem internacional. Então, mudou para mim, depois de 2 anos, a perspectiva, virou a chave, e demorou 2 anos para virar realmente a chave de ver resultados mais palpáveis, materiais, porque eu sabia que eu tinha uma prosperidade intelectual, porque eu sempre li, estudava e aprendi, tinha prosperidade mental, na verdade, mental, e espiritual, porque eu sempre atuava, tinha inspirações e tudo mais, e contato com esses seres espirituais, e emocional também estava me trabalhando, porque é difícil você lidar com dívida, é difícil você lidar com a falta, não ter valor para você, por exemplo, se alimentar. Tem que ter um estado emocional equilibrado. Mas o financeiro foi o que demorou 2 anos para me virar essa chave de conexão ali. Por que eu estou falando isso também? Porque durante todos esses anos foram reuniões semanais toda segunda-feira. Aí, o que eu fiz quando teve o programa? Passei a chamar pelo menos uma vez por mês uma pessoa ligada a finanças também. E ligada à prosperidade material, para trazer essa noção, outra diferente da minha, para também ensinar aqui no aberto e gratuitamente para as pessoas. E agora, nesse ano de 2026, uma novidade, a gente tem o GEP no formato online, só tem 2 meses que a gente está nesse formato, que eu também era meio, assim, capricorniano, no sentido de não, tem que ser desse jeitinho, só presencial que funciona, agora também no online. Você também pode se informar através desse WhatsApp para ver esse grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que deu origem a esse programa de TV, porque tem uns encontros que continuam às segundas-feiras, só que agora no formato online, das 20 às 21h30, para se informar com essas metodologias, os sucessos todos de várias pessoas que passaram pelo GEP, que agora está também atuando em outros países, vários deles estão atuando em outros países, e agora no formato online também, para essas ideias que eu acho interessantíssimo e importante, principalmente aqui no Brasil, para termos uma abertura consciencial. Já é obrigatório desde 2025 ter educação financeira nas escolas, é obrigatório, já está lá, para os currículos de base. E também, mas não tem essa conexão também do espiritual com essa energia do dinheiro, com essa energia da prosperidade, em todos os sentidos. Não, algumas pessoas falam, tem que sofrer aqui para me ter um céu maravilhoso. Então, não é essa a nossa ideia no grupo, é de conexão mais abrangente nesse sentido. Ah, Samuel, que maravilha você abrir a visão das pessoas, porque a gente vem de uma cultura, e no espiritismo eu vivencio isso. As pessoas acham que ser humilde é ser pobre. A humildade vem da pobreza, da escassez. Lógico, a gente sabe que Jesus vem exemplificar para a gente que realmente não tem que chegar na carruagem de ouro. Né? Jesus, com toda a sua humildade material, ele vem mostrar para a gente que o mais importante está no coração. E a gente já entendeu. Mas Deus, o dinheiro não pode virar seu Deus, né? Esse mamon terrível. Mas olha que interessante, tudo é o equilíbrio, né? Eu me recordo, amigo, quantas vezes eu consegui prosperar e eu ficava com medo de parar meu carro em frente ao centro espírita, eu parava na rua de trás.
a minha esposa falava assim, Tiago, para na rua de trás, porque daqui a pouco a pessoa vai achar até que você está se aproveitando financeiramente aqui da prática, enfim, as pessoas podem pensar mal e tal. Então, eu entendi que não, a gente precisa sair dessa cultura da escassez. A humildade verdadeira do coração é a humildade que vem de dentro. E te digo mais, Jesus vai trazer a parábola do mal rico. Existem muitas passagens que podem ser interpretadas por um extremo, né? Isso é perigoso. Vamos lá. É muito mais meritório você ser humilde na miséria ou você ser humilde na riqueza? Você ser humilde sendo rico, você tratando aquele irmão que financeiramente está muito abaixo de você e tratando de igual para igual, e acolhendo, e ajudando, e incentivando, às vezes até patrocinando ações importantes, é muito mais meritório. Você ser humilde sendo dono da grana é muito mais bonito do que ser humilde na miséria. Então, tá aí um desafio espiritual, né? Jesus fala, é mais fácil um camelo passar dentro da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas a consciência próspera é isso, é trazer essa integralidade, essa visão holística, né? Porque você pode fazer a diferença. Você quer um mundo melhor? Quem vai fazer um mundo melhor? Não, porque vai se abrir um portal no dia tal, eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo só melhora através das nossas ações. E eu quero que você prospere para você fazer esse mundo melhor. Quanto mais prosperando, mais pessoas poderiam, por exemplo, comprar os livros, dar de presente para quem está precisando dessa informação e desse conhecimento, pode ajudar nos cursos que as pessoas podem fazer, facilitar e abranger a visão de mundo, pode auxiliar que as pessoas que não têm condições para se alimentar, eu não tinha, bom, que eu não vou falar da minha história, porque minha história é perrengue, qualquer dia eu compartilho os meus vários perrengues, mas o dinheiro é facilitador nesse sentido. E independente de qualquer centro espiritualista que existe no planeta, tem alguém que está pagando. Se não é você, alguém está pagando. Olha. Porque tem água, luz, tem telefone, tudo tem o que vai usar no banheiro, tudo isso tem um valor. Você está no planeta encarnado, porque aqui nessa roda de Sansara, se você não paga, alguém está pagando. E começa desde o nosso antes do nosso nascimento. Por isso a gente faz chá de bebê, para ajudar a pagar um serzinho que vai reencarnar por aqui. Então tem muitas dessas conexões assim. Mas a Gabi me falou que ela vai me perguntar para você algo que era um evento interessante que aconteceu com você, já que a gente fala de uma coisa material, no financiamento da sua casa. Ah, que legal. Eu te conto. Com 21 anos, comprei minha primeira casa. Era uma época boa para comprar, para financiamento da Caixa, lembra? Era maravilha. Pois bem, eu chego na Caixa Econômica Federal e eu passo 5 horas lá dentro. Você já não usa mais a Caixa, você é um Van Gogh, você deve ser um XP da vida aí, né? Mas a turma que ainda vai lá na Caixa, no Banco do Brasil, sabe que é difícil. A gente passa muito tempo lá dentro. E eu tô chateado, porque 5 horas dentro do banco, você não tem vontade de cantar uma bela canção, né? Pois bem, de repente a moça que está nos atendendo, ela fala assim, você é espírita? Do nada. E eu, com todo orgulho, toda a fé que eu tenho de ser espírita, o que eu respondo para ela? Por quê? Você quer saber? Eu não vou falar, vai que ela diz, eu não vou financiar a casa por filho do capeta. Eu ia perder a minha oportunidade. Então eu perguntei para ela, mas por que você quer saber, minha querida? Ela, é engraçado, né? Todos somos médios, hein? Por que você me fez essa pergunta? E ela tentava achar uma resposta, ela dizia, não sei, alguma coisa, acho que é porque você tem cara de espírita, sei lá. Essa foi a justificativa que ela achou. E eu falo assim, sou espírita, então é o seguinte, ela começou imediatamente a fazer o quê? No meio do banco. Adivinha? Pegou um lápis e uma caneta, Samuel. Ela não psicografou, não, Samuel. Ela começou a anotar. Olha, tá aqui o endereço, o nome do centro espírita, o telefone do presidente do centro espírita, tá aqui. Vinícius, toma aqui o contato dele. Vai lá, é um centro espírita que tem no quarteirão da sua casa. Do nada. E eu trabalhava como médium num centro espírita que ficava 2 horas da minha casa. Lá no Jardim Botânico, que já é um lugar dos bacanas, né? Eu venho da periferia, eu sou da peri. Alô, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu, um abraço, meus queridos. A gente prospera, mas Nova Iguaçu não sai da gente. E aí, o que acontece, amigo? A partir desse momento em que a espiritualidade me coloca dentro desse banco, essas 5 horas de espera,
essa intervenção direta da espiritualidade. E aí eu psicografo 2 CDs, a renda desses CDs vai para o Centro Espírita, a gente faz uma obra maravilhosa, a gente coloca ar-condicionado no Centro Espírita, a gente coloca um outro andar, a gente faz um salão bonito, porque a gente também tem a coisa da pobreza e achar que o humilde tem que ser um negócio velho. Então, pega o negócio velho, bota lá aquele móvel velho, aquela coisa velha, aquele ventilador velho, não. Centro Espírita com ar-condicionado, sim, com um rebaixamento, sim, com espaço, com cadeiras confortáveis, né? Então, olha que interessante, dentro do banco da Caixa Econômica Federal, a gente acaba abraçando a missão, porque eu falei, que beleza, 2 horas para o Jardim Botânico, acabou, 10 minutos, 5 minutos eu estava dentro do Centro Espírita, né? Você sabe o que é isso? Você olhando para mim, você já percebeu, né? Eu não sou um espírito de luz missionário. Na verdade, isso é o desespero, meu amigo. Toma um Centro Espírita, moleque, coloca aí pertinho de você, que é para você não fugir do trabalho. E foi maravilhoso. Uhum. É isso aí, tá vendo? E é legal porque um lugar, uma escola, um centro espírita, algum lugar onde tem um ambiente que transmite uma energia, que transmite uma aparência de prosperidade, influencia. Se você só vê aqueles lugares onde está capenga, tudo quebrado, tudo vai influenciar negativamente. Como é que você vai poder ajudar as pessoas a ter uma outra visão, de uma clareza ou de uma consciência mais próspera, se o próprio ambiente também está refletindo de uma maneira negativa? Porque o ambiente também influencia. Amigo, você que tem um conhecimento espiritualista, você deve conhecer o Feng Shui, não é isso? Olha que interessante. A gente vai falar um pouco de psicologia. Porque, olha que paralelo interessante. No espiritualismo, você vai falar do ambiente, da energia, não é isso? Só que, em paralelo, a ciência, a psicologia vai explicar o seguinte: você vai ficar bem onde você se sente bem. Só isso. Então, se você estiver num lugar gostoso, eu tô aqui, gente, fofoca, prosperou, tá? Casa bonita, um lugar bonito, eu me sinto bem. Cheiroso, é porque no vídeo não passa o cheiro do incêndio. Gente, o homem abriu o estúdio, eu tava lá na frente do barraco dele, um barraquinho que ele tem, que é horrível. E eu tava lá, e de repente chega aquele cheiro do jasmim com incenso. Olha que lugar gostoso, eu tô aqui soltinho, né? Falando soltinho. Eu não sei o que ele botou nessa água, não sei. Mas, mentira, brincadeira, gente. Então, a gente se sente bem. Então, se você estiver num lugar com uma decoração gostosa, foi pensado na cor, foi pensado na tonalidade, sabe? A psicologia explica isso. Muda o ambiente, muda. Ficou um pouco pejorativo hoje em dia, o pessoal brinca nessa coisa do coach, né? Mas acaba mudando, eu vou usar, não resistir. Você muda o mindset e aí você realmente vai ter esse bem-estar. Sim. E às vezes quem está nos acompanhando pode ter vivido, como eu vivi boa parte também, eu vivi no barraco, quando tinha enchente, a gente tinha que não dormia, porque a água tem que descer. E aí, qual é o fator? Não tenho condições de ter uma coisa organizada, bonitinha, com móveis novos. Aí é organização. Para mim, o segredo sempre foi, para minha visão, se eu vejo tudo organizado, já me dá uma outra aparência disso. E eu mergulhava nos livros, porque nos livros me ajudava a ter uma outra perspectiva. Então, às vezes, você ainda não tem um espaço específico que transmita isso no ambiente, mas a organização e a limpeza já ajuda a ter essas conexões. É uma dica que eu aprendi nessas minhas experiências em quase que minha vida inteira, morando em locais em que era de grande pobreza mesmo, e que a gente, família, a minha mãe não gosta de que eu fale isso aqui no programa, a gente passou realmente dificuldades de não ter o que se alimentar, né? Foi muito difícil mesmo, eu fui camelô, eu trabalhei essas conexões assim para tentar ter uma renda essa para a gente poder, e muitas outras dificuldades que a gente passou ali, que foi realmente difícil de conexões, né? Me permita uma intervenção, Samuel? Olha como Deus te usa, né? Você hoje, eu falei brincando, né? O ambiente lindo, a casa maravilhosa, mas olha como Deus te usa. Você prospera e hoje você ajuda outras consciências a prosperar. E não estamos falando de dinheiro. A gente está falando de prosperidade de consciências, né? Então, como a gente pode ser ferramenta? Você que está assistindo a gente, você não precisa ser Buda, não precisa ser Mahatma Gandhi, não precisa ser Chico Xavier. Você, do jeito que você está aí, ó, estrupiado, cheio de defeito, você pode ser ferramenta de luz. E olha, eu perto de Samuel, eu sinto uma energia gostosa. Eu sinto uma energia de generosidade, eu sinto uma energia de carinho, de sensibilidade. Samuel, você consiga continuar com coragem, força e energia,
pedir até para seus filhos deixarem um pouco dessa energia ainda para a gente usar aqui nos programas, né, para eles não consumirem tudo, mas que você continue sendo essa ferramenta, cara, para auxiliar outras vidas a prosperar no seio familiar, prosperar na consciência social de um mundo melhor. Obrigado, meu amigo. Vou fazer agora 2 perguntas capciosas e, olha, vou falar porque isso mexe, principalmente nessas crenças de prosperidade, Tava tão porque bom. é assim, né, 2 coisas que é de uma pessoa que eu admiro, já tive um contato físico com ele quando ele estava encarnado. Frustrante para mim, porque eu juntei todo o meu dinheirinho para poder pegar lá em Uberaba e não recebi mensagem nenhuma. É o Chico Xavier. Uma delas é, por que ele falava sempre, porque está falando de treinar psicografia em casa. Uhum. E aí tem uma frase famosa dele que é assim, né? O telefone toca de lá para cá. Uhum. Pronto, um ponto interessante que traz isso, que aí vem em paralelo com aquilo que a gente começou anteriormente lá em relação a Kardec. Esse é um ponto de Chico. E ele, olha, que está um dos 108 que aqui no meu mural, aqui, que ele é um dos que eu mais admiro, e me fez chorar lá quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu não recebi minha mensagem. A gente também é um egoísta, né? Só porque vai ser eu. Não, deu para todo mundo um monte de mensagem lá. Meu amigo recebeu mensagem de Chico, pelo Chico, e eu nada. E a outra pergunta tem a ver com o que a gente está falando aqui. Porque o Chico, ele tem uma vida, uma experiência missionária, que ele vai exatamente no sentido de que eu vou fazer isso, ele vai ser um funcionário público, e é um exemplo para muitas pessoas espíritas hoje, que é funcionário público, conheço vários. São funcionários públicos, juízes, advogados que trabalham no governo, porque fala que você precisa ser esse servidor total e sem pensar nessa energia do dinheiro. Então, essas são as 2 questões ligadas ao Chico que mexe, porque é as crenças ligadas também, que estavam exatamente embutidas, principalmente no espiritismo brasileiro. É verdade. O espiritismo brasileiro, ele comete alguns tropeços, né? Ele se desgarra da proposta original de Kardec. Kardec não funda uma religião, é apenas uma doutrina. Para Kardec você pode ser judeu e espírita, católico e espírita, enfim. No Brasil vira uma religião e acaba esquecendo um pouco desse lado filosófico, do lado científico. E aí a gente acaba criando crenças limitantes também, né? Bom, quando o Chico fala que o telefone toca de lá para cá, é o seguinte: imagina quantas criaturas pediam uma carta para o Chico. Quantos Samuéis revoltados, indignados. Eu quero uma carta, imagina. E aí, Chico, tu arrumou essa desculpa. Não, meu filho, o telefone toca de lá para cá. É óbvio que talvez você quisesse um recado de uma avó, de um tio, de um pai. Se tivesse ali do lado dele, ele ia receber, ia te entregar. E eram cartas com detalhes absurdos. Numa época, Samuel, existe charlatão em qualquer linha religiosa. Numa época que não tinha Google, não tinha internet nem rede social, não tinha site sobre tudo e sobre todos, que você joga aí e sabe tudo e faz uma carta fabricada com IA. Fiquem atentos, existe. Então, numa época que não tinha nada de tecnológico, você chegava lá e Chico te chamava pelo apelido que ninguém sabia, falava um negócio que acontecia na sua vida, aquele espírito te dava uma informação que só vocês dois sabiam, então era lindo demais. E aí diz, o telefone toca de lá para cá para a galera dar uma segurada, senão o homem não aguenta, né? Pois bem, mas Kardec vai dizer que não, você pode evocar os espíritos, sim. Então, você pode tocar o telefone daqui para lá também. E muitas vezes bem sucedido. É óbvio que no meio do caminho pode aparecer um espírito mistificador. Opa, me chamou, sou eu, tô aqui, não é nada. Vem ali só para te enganar ou para embutir uma falsa verdade, né? Então, é isso. E a outra pergunta que você fez, Samuel, me dá uma palavra só para eu lembrar dela. Que é essa questão, né, de que você não funcionário público, se doar, né, se dedicar. Não, como se não pudesse ser rico e espírita ao mesmo tempo. Então, eu não sou rico e espírita ao mesmo tempo, mas eu sou privilegiado financeiramente, socialmente. Eu moro numa casa muito legal, em Nova Iguaçu, então eu realizei meu sonho de ter ar-condicionado em casa. Eu tenho 6 ar-condicionados em casa. Legal, né? Prosperando, né, amigo? Tá melhorando. A gente tem mais de um carro para andar lá em casa. A gente faz uns passeios bem legais. E eu entendo que eu estou numa condição de privilégio
na sociedade brasileira. E por isso me sinto na obrigação de fazer mais pelo outro. Eu não sei, depois você me conta, me dá um spoiler. No Consciência Próspera, se a gente tem essa consciência de que não é só para mim, né? Que você possa ser uma fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer, que você seja uma fonte que jorre e adube o seu redor também, né? Não só com dinheiro, mas também com conhecimento, com oportunidades. Então, o que aconteceu comigo? Comigo eu vou contar pela primeira vez num lugar. Eu nunca contei. Eu vou contar. Só não posso chorar, vou tentar. Tiago, não chora. Certa vez, eu estava incomodado. Eu estava. Deixa eu usar uma palavra aqui. Eu estava insatisfeito. É porque você é tão educadinho, ia falar que eu estava de saco cheio, mas você é tão polido, tão elegante. Eu estava de saco cheio da minha profissão. Eu fundei minha empresa com 17 anos. Eu sou um CEO, tá? Me respeita. Eu sou dono da minha própria empresa. Hoje a Norte está com 25 anos de existência, a gente presta consultoria para diversas empresas, inclusive de médio e grande porte, clientes a nível nacional, estatal e tudo mais. Pois bem, eu estava meio cansado e eu fui procurar psicologia pensando nisso, quero estudar outra coisa, quero entender as pessoas, quero ajudar as pessoas, porque foi um momento que eu estava fabricando muito papel, muita documentação, laudo, e os empresários e as empresas, eles só queriam aquele papel, eles não queriam implantar de fato a filosofia do nosso trabalho, que é levar dignidade ao trabalhador, que é construir um ambiente seguro e digno. Então, isso estava me cansando. E eu estava muito insatisfeito, falei, não aguento mais, estou de saco cheio, não quero mais trabalhar com isso. E aí entra um espírito no meu carro, fala, Tiago, olha pro retrovisor. Eu olhei pro retrovisor, falou assim, dá um sorriso pro retrovisor. Eu falei, tá maluco, cara? O pessoal acha que eu sou doido. Sorria. E você vai ver que vai mudar a sua atmosfera. Eu abri um sorrisão. E realmente, gente, fica a dica, hein? Tá ruim, dá um sorriso na frente do espelho, sorri pra vida que a vida sorri de volta. Guarda essa. E aí ele já me abriu meu campo e ele falou, agora faz um favor, Tiago. Olha pro lado, eu tava no engarrafamento. Olha pro lado. Aí quando eu olho pro lado, Samuel, um ônibus com irmãos imprensados feito gado, numa lata de sardinha num ônibus. Irmãos, eu não sei como é aqui em São Paulo, mas no Rio, a gente chega a ter irmãos em pé nas escadas do ônibus. Acho que aqui não chega a esse ponto, né? Agora está proibido, mas antes era viável. Então o pessoal fica. Antes ficava até na porta do lado de fora. Pronto. Aí proibiram pela lei. Lá no Rio de Janeiro a gente não é meio assim. E aí ele falou assim, olha para lá, você está num carro com ar-condicionado, dirigindo até o seu próximo destino, até o seu cliente. Você tem flexibilidade de horário, porque a gente planejou e você não lembra. Olha que legal. A gente planejou. Hoje, para eu estar aqui no Consciência Próspera, a gente pode falar o dia e o horário que a gente está gravando? A gente está hoje aqui numa sexta-feira, à tarde. Era para estar lá no Rio de Janeiro trabalhando, Samuel. Se eu tivesse no emprego convencional, eu não estaria aqui. Eu vou completar. Em uma semana são 11 palestras em uma semana. Eu dei 2 palestras ontem, dei uma anteontem. Aqui em São Paulo, tem dia de eu dar 3 palestras. Então, se eu não tivesse essa flexibilidade profissional, eu não poderia estar executando esse trabalho, essa tarefinha de divulgar o espiritismo, de levar consolo, esperança e fé. Então, houve um combinado. Tiago, rico você não vai ser, não. Mas é uma condição que você não fique louco de preocupação, porque gasta muita energia estar aqui. Depois que a gente acaba as palestras, muita gente vem conversar com a gente, vem abraçar, vem pegar dedicatória no livro. Você sabe, eu fico cansado depois. Engraçado, né? Acho que tem que botar um Durex no umbigo, amigo. Eu fico cansado, porque é muita doação de energia. Mas houve esse combinado no campo profissional, amigo. Houve esse combinado. E tá dando certo. Não tem dinheiro para esbanjar e ostentar, mas tem uma condição que me possibilita estar nos lugares. Uhum. Bom, em relação ao GEP, sim, e ele faz um estudo também de diversas culturas do planeta. A gente falou, por exemplo, dos Parashuratras, a gente falou para Purushuratas, né, e falamos também pelas tradições abrahâmicas e outras conexões todas, que é o fluxo. Na verdade, é que você fazer o fluxo, e ele vem como um sinal de, não que você está buscando isso, mas um sinal de retorno natural da própria vida, em termos de finanças, em termos de conexões financeiras, né? Isso é bem interessante. E para mim também eu quero agradecer o transporte público,
Porque eu só consegui ler 75% desses livros que eu tenho na biblioteca, porque eu levava 2 horas para ir até o trabalho e 2 horas para voltar ao trabalho. Então, era 4 horas por dia que eu tinha lendo livros, não tive carro nessas conexões, né? Você está trazendo um exemplo que eu tentei colocar no banco. Às vezes, Deus te coloca em situações de desconforto e você não entendeu que sempre vai ter um propósito. Até os perrengues têm um propósito na nossa vida. Se você tivesse um transporte muito eficaz, você não teria lido. Se eu tivesse num banco muito rápido, eu não teria conhecido aquela moça. Então, às vezes, Deus coloca a gente em situações inusitadas. A gente só precisa ficar atento para tirar proveito. Uhum. E um outro ponto também que eu queria que você falasse, porque isso também é uma prática que a gente falou também há alguns anos, e depois essa semana voltou de novo esse mesmo ponto, porque é sair dessa questão de culpar os outros e maldizer os outros e invejar os outros, principalmente líderes religiosos bilionários. E me parece que você também tem uma história ligada a essas questões também de líderes milionários, em que está colocando eles nas orações também, em vez de só criticar por eles estarem vivendo na vida. Bom, eu tô assustado com você, porque você consegue tocar em todos os pontos interessantíssimos desse nosso papo. Sim, delicado para mim. Eu tinha uma questão de muito ódio com líderes religiosos que se aproveitam da fé das pessoas, porque a condição de fragilidade emocional, geralmente quando você procura uma igreja, um terreiro, um centro espiritualista, seja lá onde você curtir, muitas pessoas chegam através da dor. Então chegam fragilizadas. Aí você tem um camarada com uma boa oratória, ele arranca todo o seu dinheiro e te depena inteiro, né? E é óbvio que na filosofia cristã isso é completamente inadequado, né? Inclusive Jesus ficava bolado e expulsava os mercadores do templo. Vender oração não era com ele, dai de graça o que de graça recebeste. Pois bem, então eu tinha muita raiva e tinha uma denominação, eu não vou citar diretamente, mas tinha uma denominação na esquina da minha casa e que eu escutava esse líder religioso pregando assim atrocidades e arrancando dinheiro das pessoas. Aquela história de se você der, você vai receber 7 vezes mais, aquele papo furado. Pois bem, e as pessoas, né, depositando toda a sua ganância, porque elas são atraídas através da sua própria ganância, né? Elas não estão ali buscando Cristo, o amor, né? Elas querem apenas a grana. Pois bem, ou seja, não é uma consciência próspera, né? É buscando apenas uma prosperidade material sem entender o conjunto de coisas que nos envolve. Bom, então eu tinha tanta raiva, tanto ódio, que se na televisão tivesse um irmão desse pregando, eu chorava de raiva. Era uma raiva estranha, eu não sabia de onde vinha isso. E aí eu chorava, ai que ódio, que raiva. Conheço o espiritismo, e as coisas começaram a se abrandar dentro de mim. A gente tem uma prática na doutrina espírita, que é o evangelho no lar. Você escolhe um dia da semana, lá em casa eu vou contar para você, é às segundas-feiras, 9h30 da noite. 9h30 às 10. Então a gente abre os livros, inclusive propaganda. Esse aqui faz parte do nosso Evangelho no Lar também. Então a gente faz a leitura, a gente reflete, a gente conversa, a gente toma um copinho d'água, sabe? Até que um dia um espírito se aproxima de mim no Evangelho do Lar, bota a mão no meu ombro e fala assim: hoje você vai poder estudar esse capítulo. Chamava Falsos Profetas. Agora você já está preparado para falar isso. Por quê? O Espiritismo me induziu a colocar o nome desses líderes em livros de oração. Então, os líderes que eu mais odiava, eu comecei a orar por eles. Eu comecei onde havia trevas e ódio, eu comecei a colocar amor. Então eu orava por todos eles, cara. E era um processo muito engraçado, porque eu ria. Eu falei, gente, eu tô escrevendo o nome desse infeliz aqui. E eu tô desejando, eu quero amar esse cara, eu quero amar essa pessoa. O quão difícil vai ser a queda desse irmão após o desencarne, né? Após o desligamento do corpo físico, quando a consciência o cobrar por tudo que ele fez, pelo proveito que ele tirou. Então, que Deus tenha piedade, porque essa alma vai rastejar e vai sofrer muito. E comecei a orar muito, orar muito, orar muito. Esse amor me invadiu, o Espírito fala assim, então agora eu posso te revelar. Você foi um grande aproveitador religioso na sua última existência. E talvez por isso tenha esse significado de eu não conseguir pegar R$1 desse livro, de eu não conseguir pegar R$1 dos shows.
Os shows estão lotando os teatros do Brasil, graças a Deus. Esse ano ainda tem Bahia, Maranhão, Manaus, São Paulo, em setembro, na FESP. São só 600 lugares, hein, gente? Vamos lá. E sempre revertendo isso para obras de amor, né? E aí, nesse momento, eu tenho essa revelação bombástica na minha vida e diz: por isso você sentia tanto ódio. Porque geralmente a gente odeia aquilo que a gente já não faz mais. A gente aponta o dedo. Você conhece bonitinho assim, que você aponta o dedo e tem 3 apontados para você? Então, geralmente, você é uma pessoa ambientalmente consciente. Quando você vê alguém jogando lixo na rua, seu porco imundo, que absurdo, pega, joga de volta no carro dele, essa revolta, esse ódio, é porque você tem facilidade em apontar aquilo que você já não pratica mais, né? Então, foi uma grande revelação na minha vida, né? E aí eu fico ligadinho nessa questão financeira. Stand-up comedy espírita, o Thiago Brito está viajando o Brasil com muitas atividades, inclusive essa é uma das tarefas que ele vem desenvolvendo, gerando bastante prosperidade com a arte e ajudando vários projetos assistenciais, a venda também dos livros, todos também ajudando nesses processos assistenciais, e vocês todos também podem, adquirindo também esses livros, ajudar também nesses processos, fazendo esse fluxo de prosperidade chegar às pessoas com conhecimento que gera outras tantas reflexões e outras tantas conexões. E como é que os grandes mentores espirituais enxergam essa possibilidade das piadas e gargalhadas numa temática mais espírita, né, nas conexões mais espiritualistas, e qual é a importância do humor, porque normalmente um sistema religioso tem aquela coisa sisuda, macarrão, com a conexão fechada, se rir não é sério o trabalho. Fala um pouquinho sobre isso e qual é o feedback também dos bastidores invisíveis desses stand-up comedy espírita. Amigo, quebrar tabu. O pessoal acha que se espiritualizar é ser sério, é ser muito calmo, e não, a gargalhada é vibração de bem, a gargalhada é vibração de alegria. Jesus era alegre. Imagina, Jesus era um baladeiro, né? Porque ele ia nas festas todas, nas bodas, não é isso? Inclusive tinha uma que estava meio desanimada, você sabe que ele deu um jeitinho de... né? Pois é, então é alegria. Eu não imagino Jesus de braço cruzado não dançando numa festa. Eu não acredito que ele era o do contra no rolê, não era. Mas, sim, ia quebrar tabu. O espiritismo, inclusive, tem uma dificuldade muito grande de atrair jovens. É uma doutrina predominantemente idosa, pouco atrativa para os irmãos mais jovens, e essa linguagem do humor, né, a orientação de Leopoldo Machado, que é esse parceiro que trouxe essa ideia, esse doido irresponsável, maravilhoso, estou brincando, e ele fala: Tiago, a gente vai lotar teatros. E olha que interessante, ele diz assim, mas já estou dizendo para você não ficar vaidoso. Os teatros vão lotar não é porque você é o bonzão, vão lotar porque existe uma demanda reprimida, o povo quer sorrir, e é o que está acontecendo. São muitas gargalhadas, é muita alegria, mas não é riso por riso, galhofa, não. É sempre com reflexões espirituais. Então são reflexões sobre os nossos dilemas, sobre nossas famílias, sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas obsessões espirituais. E esse show é todo psicografado. Porque eu não sou comediante, eu não sou humorista. Na verdade, o espírito traz o show, eu psicografo, e desde o primeiro momento eu estreio esse show solo, é um show de 1h20, com muito sucesso, graças a Deus, e levantando uma bilheteria muito legal, e a gente destina a renda para uma obra social, uma obra espírita daquela cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, quem vai administrar isso é a FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, tem cidades, estados que eu vou porque o centro espírita está precisando construir um imóvel, ou porque está precisando socorrer um asilo. Então, a renda, a prosperidade aí, chegando nessas obras de amor para a gente tentar construir um mundo melhor. Você comentou que não é o humorista em si, mas você teve uma amizade com o ator, o Fábio de Luca, né? Até com uma interação lá do... o nome do programa? Lá do Porta dos Fundos, Amigos da Luz. Amigos da Luz, não é? Sim. Fala um pouquinho como é que foi essa sua relação também com esses amigos da comédia. Então, o Amigos da Luz é um canal de humor espírita.
São esquetes, são vídeos com temática espírita super engraçados, mas também com boas reflexões. E eu que já era fã do canal, hoje passo a integrar com essa consultoria doutrinária, né? Então, a partir de roteiros, enfim, e participo de um vídeo ou outro como ator quebra galho, que eu não sou ator, né? Mas a gente chega a participar também, é muito divertido. Acessem aí Amigos da Luz. No YouTube a gente deve ter uma média de uns 500 mil seguidores no YouTube. A gente deu uma pausa na produção de esquetes, agora a gente está voltando com força total em 2026. O Fabinho estudou comigo. O Fábio hoje é um sucesso, e é um maior orgulho falar isso, é um sucesso na televisão, é um sucesso na novela da Globo, é um sucesso nos cinemas, nos filmes de humor. É maravilhoso ver o Fábio nesse lugar, porque o Fábio fez teatro comigo na escola. Estudamos juntos. Agora você não vai acreditar o nome do colégio. Você não vai acreditar quem fundou esse colégio. Um cara chamado Leopoldo Machado. O próprio. O meu mentor espiritual me botou para estudar no colégio dele. Olha que loucura. Então, somos aí, a gente brinca, a gente diz que nós somos filhos de Leopoldo. Somos. E Fabinho, que é um coração gigante. Fabinho agora estreando stand-up comedy. Também fazendo stand-up comedy. Só que o Fábio, esse é humorista mesmo. Esse é de verdade. Esse é profissional, maravilhoso, uma mente genial na comédia, no humor brasileiro. Um beijo, Fabinho, te amo. E você vê como as conexões, gente, não são por acaso. Eu não estudei com o Fábio, porque o Fábio é 2 anos mais velho que eu, mas a gente fez teatro junto na escola. Eu fui Tiradentes e ele foi o juiz que me decretava meu esquartejamento. Olha isso. A gente estudou junto e depois a gente se reencontra no movimento espírita. Olha que legal. E o espírito me direcionando chama Leopoldo Machado, se apresenta como Leopoldo Machado e é o dono da escola. E é isso, amigo. A vida e suas surpresas. Você, fique atento, deixa a vida te surpreender. Fantástico, olha só, a gente passou do horário, ele tem ainda palestra para fazer em outra região de São Paulo, a gente precisa terminar o programa aqui de hoje, tá? Ó, se inscreva aí no Clube Consciência aqui na descrição abaixo. Opa, cara. Se inscreva para você concorrer ao Diário de um Quase Anjo, a Médicos das Almas e o Família Difícil Parente Problema. Na próxima vez que estiver em São Paulo, a gente vai tentar convidá-lo novamente aqui para estar com a gente, para falar sobre mais assuntos interessantes e que vão enriquecer você, com certeza. Já pega esse vídeo e compartilha com todo mundo, agradecendo muito mesmo. E você vê que é uma linguagem simples, e é bem-humorada, e nada sisuda por aqui, que é o que a gente gosta e aprecia, porque dá um refrigério da alma, realmente, né? Quero agradecer mais uma vez, Thiago, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Ó, deixa eu passar aqui de novo os contatos. Thiago Brito Espiritismo, está passando aqui, ieja.org.br é a escola também que você pode auxiliar e que você pode apoiar. E em setembro estará aqui em São Paulo. Eu acho que no perfil também dele do Instagram você vai conseguir achar lá a programação de todos os estados em que você acompanha. Daqui a pouco ele vai estar em Portugal, aí você que acompanha em Portugal aqui com o programa vai poder também entrar em contato, porque a turminha tem bastante que acompanha aqui, que assiste em Portugal. Maravilha? Agradecer mais uma vez a todos vocês. Já sabe aqui os contatos dos nossos convidados. Mais uma vez aqui é o Thiago, por ele estar nesse processo e ter essa disponibilidade aqui no Consciência Próxima, e pedir para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. A mensagem é que nós somos todos muito especiais. Você que está nos assistindo, você é mais especial do que você imagina. Que a gente possa prosperar não só para dentro, mas também para fora. Que a gente possa se rebelar, né, de forma revolucionária, porque a principal revolução é a revolução do amor. Que a gente possa se rebelar contra esse sistema de que eu vou olhar só para o meu próprio umbigo. Que a gente possa expandir essa consciência ao nosso redor. Na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Você é o arquiteto, é o planejador, é o co-criador dessa nova consciência coletiva, desse mundo melhor. Vamos que vamos, um abraço, e viva Jesus. Samuel, foi maravilhoso.